Glória a Deus. Obrigado, queridos. Grande oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Esta é a grande paixão do nosso coração. É sempre um desafio, claro, e responsabilidade abrirmos o texto sagrado. E com certeza eu sei, tenho acompanhado um pouco a vida dos pastores dessa igreja, aqueles que estão ministrando, a seriedade com que encaram a palavra de Deus, e eu posso dizer que coisa rara nos nossos dias. Então, se firme nisso, nunca abra mão das escrituras, da palavra de Deus, porque esse é o alicerce para mim, para você, e para passarmos o bastão para a próxima geração. Se esquecermos do livro sagrado, se esquecermos da palavra de Deus, não vai dar certo. Vamos ter problemas. E então, temos que ser apaixonados pelas Escrituras. Isso é responsabilidade pessoal. Nós não podemos transferir para ninguém. Isso traz algum trabalho e responsabilidade para mim e você. Você deve estar vendo já aí uma foto, é isso? Não sei se isso está ligado. Acho que não. Eu vou passar depois então os slides. A grande pergunta: o que esperar quando os filhos crescerem? Não sei se já passou na sua mente, você casado, você recém-casado, você que está pensando em se casar e constituir família e ter filhos, e quando os filhos forem embora? Quando os filhos se formarem? Quando os filhos se casarem ou forem para uma faculdade longe, lá arrumarem seu trabalho e ficar o marido e a esposa sozinhos, um para o outro e o outro para um, né? E um olha para a cara do outro e fala: quem é você? Isso acontece em muitos casamentos. Porque gastaram tanto tempo, o foco foi tão forte, tão grande, foram tão consumidos pela criação dos filhos, que um não conhece mais o outro. Grande parte dos divórcios acontecem justamente nesse período do relacionamento conjugal. Muito triste. Porque cada um correu para o seu lado, tentando minimizar o sofrimento da família, ou tão somente em prol da família, no caso dos filhos, que se esqueceram um do outro. Nem combinaram. E nessa caminhada, muitos desafios, muitos conflitos, porque cada um pensava de um jeito, mas nunca pararam, nunca planejaram, nunca se acertaram, nunca se perdoaram. Por isso é importante cantar, não é? O perdão e a graça que está sempre disponível. Isso é o que o casal precisa ao longo da vida, os dois juntinhos, irem aos pés da cruz, acertarem as feridas, confessarem os pecados, acertarem para manter um relacionamento de intimidade com Deus e um com o outro. O problema, nós sabemos disso, mas nós, infelizmente, falhamos em praticar esta realidade. E o que fazer quando os filhos crescerem? Quando o ninho estiver vazio? Eu tentei achar o versículo do ninho vazio e não, eu li um salmo que o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Então, me parece que não há uma clareza, um texto específico, e eu gosto de trabalhar um texto único. Fiquei muito desafiado com o tema. Poderíamos falar de tudo que o casal pode fazer depois que os filhos crescerem. Uau, vamos fazer a viagem dos sonhos. Quem sabe vai ser finalmente a segunda lua de mel. Ou vamos fazer aquele plano tão sonhado, vamos montar um negócio próprio. Agora não tem mais despesa com os filhos, eles casaram, eles têm a família deles, ou eles já estão estudando, já têm o trabalho, não tem mais despesa. Então vai sobrar granita no bolso. Quem sabe podemos fazer um plano de ministério. As tão sonhadas viagens missionárias. Agora marido e esposa podem investir no reino, de fato. Foi tão atropelado, tão corrido, tantas demandas na vida. Tem um período que os pais viram simplesmente motorista dos filhos, não é? E eu reclamei um pouco disso, mas Deus dá esposas sábias para nós maridos. A primeira vez que eu reclamei, tinha dado aula o dia inteiro no CTL, um curso que nós temos lá, hoje se chama CFTM. E eu cheguei em casa, mal pisei em casa, o meu filho caçula: pai, tem que levar a gente para a igreja que vai ter um evento lá. Eu falei: hoje não, estou cansado. Arruma outro pai, a escala não é minha vez, e nós moramos a 10 quilômetros da cidade, então não tinha asfalto nem na época, né? Ainda acho que não tinha chegado asfalto, e era de fato uma viagem, ir para a cidade, 8, 10 quilômetros, estrada de terra, voltar. Eu falei: eu estou cansado, eu não vou fazer isso.
Pai, mas não tem ninguém. Já falei com fulano, com ciclano e bertano, e o pai deles não está, ninguém pode, e a gente precisa ir para a igreja. Eu falei, se vira, vão a pé. Eu sofri na vida, meu filho, vai a pé para a igreja. Se vira, eles não sabiam nem pegar um ônibus, né? Como é que eu estava dando aquela instrução? Eu queria me livrar do problema. Aí, sabiamente, minha esposa me chamou um quarto. Falou, querido, você prefere levar os nossos filhos na igreja e buscá-los mais tarde? Ou no futuro, quando eles crescerem, você ter que buscar numa delegacia, de uma balada, de um monte de drogas e alguma coisa? Falei, bom, filho, fala para os pais que eu estou dando carona e tem carona para todo mundo. Eu levo e busco. Nunca mais reclamei. Mas a gente vai pensando qual é o investimento ao longo da vida e chegar a esse momento. O que nós vamos fazer? Se nós não tivermos relacionamento. E agora eu quero trabalhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que me desafia muito. Deixa eu mostrar a foto. Você está pensando aí, quem são esses indivíduos na foto aí, quando os filhos crescerem? Na foto do lado esquerdo é o nosso filho primogênito, Josué, casado com a Juliana. Os dois são missionários num país da Ásia, um país fechado. Foram ano passado, estão aprendendo a difícil língua daquele país, para serem bênção lá. Um país muito fechado, um país muçulmano, requer o desafio do aprendizado da língua, para então se comunicar e comunicar o evangelho para aquele povo tão carente que jaz nas trevas. Deus colocou isso, plantou isso no coração de Josué, ele fez palavra da vida, se treinou, foi para uma missão lá em Foz do Iguaçu, se preparou para pregar o evangelho para os muçulmanos, se casou com a Juliana, esse tempo ele passou lá junto com ela em Foz do Iguaçu, ficou 2 anos, e foi enviado pela nossa igreja para servir nesse país. O caçula é o Timóteo, não é a esposa dele, é a namorada, a Geisa. Ele começou a namorar esse ano e a mãe está torcendo que essa estagiária, de fato, vai passar no teste e vai se casar com o nosso filho Timóteo. Josué tem 27, Timóteo tem 25, um crente os dois, evidentemente, crente no Senhor Jesus, o Timóteo, muito envolvido com o ministério, na igreja local, ajuda o Ministério de Jovens, somos membros da primeira igreja batista lá em Atibaia. Geisa, uma graça de menina, temos orado para que Deus confirme a vontade dele na vida do Timóteo. E aí, de fato, é o último que a gente vai empurrar do penhasco para aprender a voar sozinho, o Timóteo. A mãe não vê a hora de chegar a isso, né? Estamos orando fervorosamente. Deus já tem nos dado muita oportunidade, porque o Timóteo sabe cozinhar, sabe comer miojo, sabe as responsabilidades de hora de chegar em casa, tem o carro dele, não depende tanto da gente, a não ser de ter o quarto dele para ele dormir em casa. Trabalha em São Paulo, pega fretadão semana inteira. Já temos desfrutado dessa bênção que Deus tem nos dado, de poder servir ainda mais ao Senhor. Somos missionários na Palavra da Vida, nosso tempo maior é lá, mas Deus nos dá muitas outras oportunidades de ministério, tanto com pessoas, no ministério de aconselhamento, mas também de pregação, ensino da palavra e palestras. Mas tudo isso só pode ser desfrutado hoje, porque nós tomamos decisões importantes no passado. E é isso que eu quero conversar com os irmãos, aquilo que está ali no Salmo 78. Se você tem a sua Bíblia, nós vamos ler o Salmo 78, inicialmente e basicamente o texto é do versículo 1 até o 8, é um salmo extenso, um salmo escrito por Asaf, talvez ali um dos levitas responsáveis pela música no templo, e sempre musicado. Alguns desses salmos sequenciais aí, do 73 até o 83, com instruções para o mestre da música e tudo mais. Então são composições. Você sabe que o livro de Salmos é a enologia, são os cânticos do povo de Israel. E eles cantavam. Até hoje, na verdade, se você tiver a oportunidade de ir numa sinagoga, a leitura ela é cantada para facilitar a memorização. E evidentemente que muitos se viraram cânticos cantados com determinados instrumentos. E este Salmo de Asaf é um deles, e super extenso, porque ele basicamente conta a história do próprio povo para que eles não se esqueçam. Há uma série de advertências e exortações a partir do versículo 8. Mas nós vamos considerar tão somente os versículos de 1 até o 8 do Salmo 78. A versão que eu leio é a Nova Versão Internacional. Se você quer seguir aí na sua Bíblia, pode fazê-lo. Diz assim a palavra de Deus, no Salmo 78. Povo meu,
escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. E o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O grande tema dessa passagem, desses 8 versículos que eu extraio, é esse daí. Há uma responsabilidade, papai e mamãe, de ser responsáveis, de deixar o bastão da fé. Um legado de fé para os filhos. Nós somos responsáveis pela geração dos nossos filhos, e eu penso que até extensivo, para todos os filhos, dos amigos, dos conhecidos, daqueles que nos conhecem, de ensinar, de sermos testemunhas fiéis do amor de Deus. Imagine um pouquinho. Vários filmes hollywoodianos têm na sua história, às vezes um enigma, assim como Caçadores da Arca Perdida, né? Tem enigmas, alguma coisa para encontrar e precisa juntar aquelas peças e finalmente ele sabe onde está o grande tesouro. O mapa da mina. Você tem isso nas suas mãos. Você tem a fonte do conhecimento, da verdade que traz salvação. Você tem a palavra de Deus em suas mãos. O que você vai fazer com ela? Você negligencia? Fica lá na gaveta? Eu preciso contar essa, eu preciso aproveitar a oportunidade. Vocês não conhecem, mas tem o crente Fufu Pampam. Conhece? Tem, crente Fufu Pampam. Isso eu aprendi com um missionário americano. Os líderes da igreja foram fazer uma visita, olharam no olhinho mágico. Pastor, corre, pega a Bíblia. Tem que ter uma Bíblia perto, imagina, né? Só que a Bíblia fica fechada lá em casa. E fica empoeirada. Pode rir, Arite, eu sei. Aí o pastor abre a porta entre os líderes da igreja e o irmão está com a Bíblia na mão. Vocês não entenderam, né? Para tirar a poeira. É o crente Fufu Pampam. Né? A Bíblia empoeirada. Não faz sentido. Não lê. Mas quer mostrar que tem, né? Hoje já está difícil. Não tem tanto livro escrito. Está tudo no celular. Então, não sei. Vai ter que arrumar outra piadinha aí, né? Com os aplicativos. Mas é triste esta realidade. Nós temos a verdade, nós somos responsáveis pela próxima geração. E começa em casa, com os nossos filhos. O que adianta esperar um momento lá na frente da vida, se nós não assumimos a responsabilidade de pais, de passar o bastão da fé para os nossos filhos? Nós não somos responsáveis por salvá-los, mas para ensiná-los a palavra de Deus, a salvação individual, o entendimento das Escrituras, é pela ação do Espírito na vida deles. E papai e mamãe vão dobrar os joelhos constantemente e clamar a Deus para que eles entendam a verdade e sejam crentes, cristãos verdadeiros, comprometidos com Deus. Nós somos responsáveis. Para mim, olhando para as famílias, esta talvez seja a maior negligência. Os pais estão muito mais preocupados com juntar o dinheiro para fazer a sua viagem para a Disney. Nada de errado em viajar para a Disney. É legal. Se der para juntar grana, muito bom. Mas e o resto? E o mais importante? E a palavra? Você conhece histórias mil de famílias, de casais, de pais e mães que perderam foco. Talvez deram tudo, mas não deram o principal para os filhos. E depois? Família destroçada. O que papai e mamãe vão gozar da vida? Que prazer vai existir olhando os filhos longe de Deus? Caminhando na perdição. Com a vida toda estragada.
Provavelmente o professor Davi Merck falou esta frase: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Guarde essa frase. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Creuze falou aqui, a coisa mais preciosa. Nós sabemos disso. A nossa estrutura vale a pena investir na família. E o Salmo traz esta responsabilidade para nós. E ele começa aqui, então, versículos 1 e 2. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos, 2 vezes falando, abre o teu ouvido. É algo importante. As nossas palavras de hoje é, presta atenção. Isto aqui é importante, para o que você está fazendo. Ouve. O que o salmista, através, sendo o próprio Deus, dizendo para mim e para você. Escute o que ele tem para dizer. Nós temos tanto barulho ao nosso redor, barulho literal, mas muitos ruídos que nos dispersam a atenção. Talvez o tilintar das moedas, talvez do Bitcoin. Sempre vejo o desenho do Bitcoin, né? Parece uma moeda bonita, nada a ver, a moeda virtual. Mas o interesse na grana talvez chame muito mais atenção. Nas oportunidades de fazer negócio e gastar o tempo, as 24 horas do dia, correndo atrás de coisas. E nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós até sabemos, mas nós não escutamos. Aquilo não faz sentido no nosso coração. E o salmista está chamando a atenção. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Isso é muito importante. Para tudo. Você quer saber de algo que vai te ajudar grandemente? E ele vai apontar inicialmente para a família. Uma responsabilidade que Deus já tinha deixado. Estará lá em Deuteronômio. Deixou claro, é assim que o povo de Deus precisa viver. Meu povo, vocês, povo de Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. E vocês vão viver deste jeito. Não deixa a peteca cair. Não esconde o bastão. O mapa da mina não esconde na gaveta e deixa lá sem ninguém saber aonde vai encontrar a provisão. Nós somos responsáveis de levar adiante. E eles dizem parábolas. Talvez a palavra aqui provérbios, comparações, semelhanças. Eu vou contar essa história para vocês. Em parábolas eu abrirei a minha boca. Proferirei enigmas. Questões difíceis que vocês não estão entendendo. Prestem atenção. Eu vou falar coisas importantes. Eu vou montar o quebra-cabeça para vocês. Esses enigmas do passado. Deus está se revelando na história. Ele já se revelou presente no meio do seu povo. Ele já deu instruções para o seu povo. Presta atenção. Vamos entender a ação de Deus na nossa história. Ouvidos atentos. Essa é a instrução importante. Quer desfrutar lá na frente, marido e esposa? Comece a trabalhar já. Talvez você pode falar, poxa, já tô adiantado. Já perdi o passo. Clame a misericórdia de Deus. Tente em tempo fazer isso. Conheci um casal que se converteu, conheceu a Jesus já com mais idade, os filhos já adultos. Eles chamaram os filhos e falaram da negligência deles na educação daqueles filhos, mesmo sem conhecer o evangelho antes. Eles não se desculparam. Primeiro, nós não conhecemos a Jesus, mas isso não é desculpa. Porque nós tentamos viver algum valor, mas eu corri para valores errados, ao invés de buscar valores espirituais. Meus filhos, perdoem papai e mamãe. Com essa história, os filhos já adultos que se converteram também. Vieram na sequência. O que está acontecendo com o pai e a mãe? Estão arrependidos? Estão falando dos erros, das negligências deles aqui em família? Ouvidos atentos. E veja a história que Deus está construindo na sua própria vida. Mas você tem a palavra escrita na história do seu povo, dos personagens, da ação de Deus, das suas promessas. Ouvidos atentos para ouvir. Você vai levar essa instrução para você? Vai colocar ela nesse pedestal de importância, falando, não, está aqui na mão. Ó. Isso aqui não abro mão. Aonde eu for, eu carrego comigo. Essa é a instrução. Aconteça o que acontecer. O mapa da mina está na mão. Está disposto a isso? Essa é a instrução importante que o salmista nos chama a atenção. Mas ele chama a atenção, então essa instrução é o quê? Vem uma tarefa, vem responsabilidade.
Olha comigo o que está no versículo 3. O bastão da fé, então, a responsabilidade é para passar adiante. O que ouvimos, versículo 3, e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, nós não esconderemos dos nossos filhos, contaremos da próxima geração. Não esconde o mapa. Não vai ser o crente fufu pampam. Não deixa a coisa empoeirar. Porque se ficar lá, os filhos não conhecem o evangelho e a próxima geração menos ainda. Você vai ensinar para os filhos e os filhos dos teus filhos. Não para ali. O que ouvimos e aprendemos. Você já ouviu as histórias da palavra de Deus, as pregações, a instrução na escola dominical, seu estudo pessoal, sua investigação bíblica? Você tem ouvido? Você tem aprendido com o Senhor? Se não tem ouvido e não tem aprendido, tem alguma coisa errada. As prioridades estão trocadas. Sabe, irmão, eu não tenho tempo. Tempo para assistir um jogo a gente arruma, não é verdade? E para gastar tempo com o Senhor, para aprender dele, para abrir a palavra. Não tem outro jeito. O que ouvimos e aprendemos. O que os nossos pais nos contaram. Aqui está falando, evidentemente, da história do povo de Israel. A tradição da história é contada, mas tem os escritos que garantem e confirmam essa mesma história. Nós vamos contar o que está escrito, o que está registrado da ação de Deus. Isto é a palavra de Deus. A ação dele no meio do seu povo, o seu amor leal, a sua promessa, a aliança feita. É de lá que saímos, é para lá onde estamos indo. Eu e você sabemos o fim do filme, da nossa história. Se você tem a Cristo Jesus como teu Salvador, você sabe o teu fim. Você vai desfrutar uma eternidade na presença de Deus. Você quer história mais maravilhosa do que essa? Uma história que você sabe o começo, o meio e o fim? Por que reter isso? Nós não podemos encobrir. Nós vamos contar, nós vamos registrar. Precisa registrar na família. O papai e a mamãe contando as histórias bíblicas, contando do amor, do poder, da aliança, do cuidado, da provisão de Deus. Temos que lembrar isso o tempo todo para inculcar nos nossos filhos. E se torna alimento para a nossa própria fé. Quando nós somos gratos, com gratidão, Deus, obrigado, aquele mês que sobrou dias para o salário, não é? O dinheiro acabou antes. O Senhor foi provedor. Faltou dinheiro para pagar aquela conta de luz e no momento certo o Senhor providenciou. Aquela situação, talvez desemprego, nós clamamos, oramos, o teu povo me ajudou e finalmente conseguimos uma recolocação. Porque o Senhor foi adiante. O Senhor abençoou, reconhecemos a ação do Senhor. Ele não vai encobrir, não vai esconder dos filhos as ações poderosas do amor de Deus. Eles precisavam declarar isso com palavras. Se nós não falarmos, eles não vão saber. Como que eles vão ouvir se não há quem pregue? É o que Romanos fala, isso agora é uma aplicação mais extensa da nossa responsabilidade de testemunhar o Evangelho. Mas tem que começar em casa. Se não funciona em casa, a gente nem fora faz. Temos que continuar contando, registrando, enumerando, declarando aquilo que a gente já ouviu da palavra de Deus, que fez grande efeito na nossa vida. Porque você conheceu o Evangelho assim. Alguém te contou a história da Bíblia. Alguém te desafiou. Algum folheto chegou na tua mão. Talvez você foi em alguma igreja e ouviu uma pregação. De algum jeito, a história das ações de Deus chegou para você. Nós não podemos esconder. Se nós não formos propositais em sentar com os nossos filhos e contarmos as histórias, eles não vão saber por si só. Eles não vão se interessar por si só. Talvez por misericórdia de Deus, isso venha a acontecer. Mas o natural, o esperado, a responsabilidade minha e sua, a nossa tarefa é sentar com os nossos filhos e passar o bastão da fé para eles. Filho, quer saber mais sobre o Deus, Criador dos céus e da terra? Filho, olha o que Deus fez. Filho, olha o grande amor de Deus demonstrado aqui. Conta a história bíblica. Um amigo nosso, missionário na Bolívia, contei essa história na hora do almoço. Ele ensinou a sua filhinha, as filhinhas, 3 meninas, tudo que existe foi Deus que criou. Então, criança é muito literal. Esse copinho, quem fez? Papai do céu que fez. Esse produto chegou, o homem desenvolveu, mas tudo foi Deus que fez.
Tá bom. Chega um belo dia, na hora da refeição. Quem vai orar? Pequenininha, acho que era a Lara. Eu olo, né? Desse jeito. Obrigado, papai do céu. Aí fala o nome de cada comida. Obrigado pelo bifinho que o papai do céu fez e a mamãe só fritou. Ele está ouvindo as histórias de Deus. Deus fez todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Está certíssimo. Essa é minha responsabilidade, minha e sua. Se quisermos lá no futuro desfrutarmos das bênçãos, temos prazer na nossa alma, no nosso coração, falar, tá aí, eu fiz a minha parte. Meus filhos conhecem o Evangelho. Eles estão vivendo para o Senhor. E nós podemos viver a vida conjugal ainda muito mais, porque agora eles batem as próprias asas, não é? Mas não só uma tarefa necessária. Há uma mensagem única. É isso aí. Você sabe. Eu nem passei, parece que voltou o texto lá, né? Mas há uma mensagem única. A segunda parte do versículo 4, quando ele diz, então, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Não pode se calar, não pode cessar. O bastão tem que ser passado para a próxima geração. Mas o que eu vou falar? Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós temos uma tendência, isso acontece muito com crente vintage. Nós temos, ao invés de louvor e adoração, nós temos queixa-louvor, né? A gente mais queixa do que louva, às vezes. Tudo tá ruim, está difícil, eu não gosto disso, não gostei da cor da parede, a madeira. A gente acha qualquer coisa para reclamar. Como eu tenho que policiar o meu coração, ao invés de parar e focar no que eu preciso. Parar de gastar tempo com bobagem, que de fato é bobagem, não é edificante. Eu vou falar dos louváveis feitos do Senhor. Há muitos filhos que não querem seguir a Jesus porque vêem os pais reclamões o tempo todo, de tudo na igreja. Não vou naquela reunião não, a coxinha estava fria, você viu depois. Mas você viu o que o pastor falou? Aquele microfone dá meu ouvido, e aí vai, a gente arruma tudo. Ao invés de parar e contar os louváveis feitos do Senhor. Ele vai fazer isso no Salmo todo. O Salmo é extenso. 72 versículos. Ele vai por blocos contando a ação de Deus no meio do seu povo e como eles estavam sendo negligentes. Eles estavam se esquecendo de louvar o Senhor pela grande ação. Vocês não fizeram isso. Olha o que Deus fez por vocês, povo de Israel. Para e louva ao Senhor. Ouça o que eu tenho para falar para vocês. Comece a praticar uma verdadeira vida de adoração. Você tem enumerado as maravilhas que Deus fez na sua vida? Talvez você tenha uma tendência a ser muito mais negativista com tudo. E não estou falando de uma confissão positiva, né? Não é isso. Mas olhe para o poder, para o amor, para a ação de Deus na sua vida, na sua história. Eu tenho certeza que isso você vai ficar maravilhado. Tome cuidado. A Dulce sempre me corrigiu quando eu tinha alguma crítica, alguma coisa até com relação ao próprio ministério. De sermos cuidadosos nessa conversa, especialmente tomando cuidado perto dos nossos filhos. Talvez tem coisas que eles não precisavam saber do ministério. Que nós precisamos lidar com maturidade no nosso coração. Talvez fosse difícil para nós. Mas o que precisávamos fazer em família é contar dos louváveis feitos do Senhor. Louvor mesmo. Você é grato por tudo que você tem? Nós cantamos. Eu sou grato por tudo que tenho. Tudo. Família. Você tem o bem mais precioso. Você tem a sua família. E as ações de Deus. E o poder dele. As maravilhas que ele faz. Você já parou para pensar na criação? E Deus falar, haja luz e pum! Apareceu luz. Nós passamos tão batido, não é? Nessas coisas, que nós nem consideramos mais maravilhas. O povo de Israel, num certo sentido, viveu isso. Eles viram o grande poder de Deus mandando maná do céu para eles comerem lá no deserto. Não morreram de fome. O que é isto? Maná. Literalmente, a palavra maná significa o que é isto. Comiam o que é isto todo dia. Lá em casa o maná se chama mexidão. Eu abro a panela, Dulce, o que é isto? Maná. Foram alimentados com o maná.
tipo uma semente, fala de coentro. Eles tinham maná frito, maná assado, maná cozido, maná ensopado. Eles tinham maná, não morreram de fome. Mas decidiram reclamar porque queriam um Big Mac, um Big, sei lá, alguma coisa, né? No meio do caminho. Ao ponto de colocar toda a aliança de Deus, a promessa que ele fez com o seu povo, em jogo. A gente não quer continuar, não. Se não for para lá, deixa a gente voltar para o Egito. Queremos carne, queremos carne. Vocês querem carne? Na verdade, vocês estão idolatrando os desejos do coração de vocês. Vocês não querem olhar para os meus feitos, que dou maná a cada dia na porção desejada e correta para cada família. Estou cuidando da roupa, os vestimentos de vocês não se destroem, não corrói. Marca top. Vocês estão reclamando porque querem carne? Tá bom, vocês vão ter carne. E já eram carne. Lê lá Números capítulo 11. O que aconteceu na sequência? Morreram pelos desejos deles. Comeram carne, tiveram carne, morreram com carne entre os dentes. Esqueceram de olhar os louváveis feitos do Senhor. Muitos ruídos. Ali fala que um populacho que havia no meio do povo de Israel começou a reclamar. Mas aqui não tem carne, a gente só tem que comer esse maná aí. Não tem uma carninha? É verdade, podia ter uma carne. Quem sabe, Moisés, e a carne? Cara, não tem carne, nós estamos no deserto. Aí vai reclamar com Deus. Onde eu vou arrumar manada? Junta JBS, Perdigão, tudo que tiver, não tem carne suficiente para esse povo, Senhor. Até ele foi engodado pela história do povo. Esqueceram de olhar para as maravilhas que Deus fez. Muda o canal. Você vai fazer isso? É essa a mensagem que você tem? A vida não é fácil, é verdade. Nós temos lutas, nós temos pesares, temos tribulações. Lidamos com emoções. Mas você vai apurar o que no final? Ainda ser grato a Deus, falar dos louváveis feitos dele, é isso que importa. Porque se não for Deus na nossa vida, meus amados, não tem razão para existir. Para acordar amanhã, segundona braba, e ir trabalhar. Essa é a mensagem única. Mas olha o que ele diz no versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei. Ele ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos. Volta para a palavra. O foco são as escrituras. Está escrito, está ordenado. Foi falado pela lei, está estabelecido na lei. Está ordenado que vocês ensinem aos seus filhos. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Esta verdade estará primeiro no teu coração e agora você vai inculcar nos teus filhos. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, todos os momentos. Vai escrever nos umbrais da porta, vai colocar como sinal na tua testa, no teu braço, para que vocês não esqueçam. Senão vira fufu pam pam. Tem tudo na mão, mas não tem efeito nenhum. A escritura é o foco. Se você tem um filho bebezinho, comece já a contar historinhas bíblicas. Mas ele não entende nada. Começa. Queridos irmãos, vamos ter o culto familiar. 1 hora, louvor, 25 minutos pelo irmão Flantal. Não precisa essa formalidade toda, não. 5 minutinhos, uma historinha com um bebezinho. Tá bom. Vai aumentando conforme ele interage, entende mais. Para orar, para agradecer, mas faz referência na continuidade do dia. Na segunda-feira, eu e Dulce íamos para a cidade. Era o dia de folga na Palavra da Vida. Íamos buscar as crianças na escola, aproveitávamos para comer um pastel, um hambúrguer, alguma coisa na cidade. E nessa caminhada, ao fazer esta saída com eles viam situações do povo. Me lembro de um momento que estávamos ao lado de ter um museu no centro da cidade de Atibaia, e tinha lá um camarada deitado, estava chapadão, né? Tomou todas no domingo, e já era quase 1h da tarde, debaixo do sol quente, lá se esfregando, todo daquele jeito que você pode imaginar. E o Timóteo ficou muito chocado, ele paralisou na frente daquele homem. Por que esse homem está aqui? O que está acontecendo, pai? Oportunidade de eu falar das escolhas que aquele homem havia feito. Talvez, de fato, ele não tenha tido grandes oportunidades, talvez ele esteja revoltado com alguma situação na vida, mas que ele tinha a oportunidade de escolher a Jesus.
E que nós precisaríamos, quem sabe, falar do amor de Deus para ele, mas não naquela situação. Ele não estava em condições de ouvir nada. Precisava primeiro um banho, né? Ficar sóbrio, para quem sabe a gente compartilhar o Evangelho. Oportunidade de voltar para a palavra, falar da nossa responsabilidade, porque a Escritura é foco, amados. Tudo nos referimos a Deus, todos os acontecimentos da vida. E ele fala então, e ordenou aos nossos antepassados que transmitissem, que tornassem conhecido dos seus filhos. Esta é a maior negligência nos lares cristãos brasileiros. Os pais não estão ensinando a Bíblia para os seus filhos. Somos super ocupados, temos demandas, precisamos pagar as contas, temos 1 zilhão de coisas para resolver. E o mais importante, se é pouquíssimo tempo, é inexistente. Responsabilidade minha e sua. Para não chegar lá na frente, a hora que um olhar para o outro, os filhos saíram, e depois só ter lágrimas para compartilhar. Não deveria ser assim. Mas se nós fizermos o nosso papel, se nós compartilhamos, temos essa mensagem, aí vamos poder ver o que vai acontecer no versículo 6. Olha que ele começa a mostrar agora os resultados. Então ensina aos seus filhos, de modo que a geração seguinte venha a conhecê-lo. Então, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. É passar o bastão da fé. Uma geração com oportunidade de ouvir. Diante de tantos ruídos que vão chamar a atenção dos nossos filhos, nós precisamos parar e fazer eles prestarem atenção na mensagem mais importante. Nós não podemos interromper o ciclo. Como aconteceu, lembra-se de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, eu não sei, ele fala, né? Se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, decisão, vocês votem agora. Eu decidi. Eu estou convicto, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Passa uma geração que conheceu o Senhor e alguém não passou o bastão da fé adiante. Na própria linhagem de Josué, lá em Juízes, capítulo 2, fala assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, uma maneira poética de falar que eles morreram, né? Depois de toda aquela geração que foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. As maravilhas e o poder de Deus, aquela turma não conhecia. Oh, estou falando de quem? Javé? Bom, a gente vai lá ter uma adoração, mas o que ele fez mesmo? Quem é ele? Qual o relacionamento nosso com ele? Porque tem tantos outros deuses, os Balaíns, os Baalins, né? os tantos outros montes de Deus, é tudo igual, deve ser, né? Se apartaram o coração do Senhor, porque alguém não foi fiel na transmissão da verdade, que deveria ter continuado a partir de casa. Temos uma geração com oportunidade de ouvir, porque você está lá e seu filho está lá. Você só tem que parar e fazer a sua parte, papai e mamãe. Você jovem que vai se casar, pense nessa responsabilidade também. Será para você. Você, vovó, pode fazer isso com os netinhos. Confirme o que o papai e mamãe estão ensinando. Mas ele vai continuar falando para nós desses resultados abençoadores. Olha comigo então o versículo 7. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Se eles ouvirem, eles vão se entregar ao Senhor, vão entender as ações de Deus, e agora esta geração vai botar a sua confiança no Senhor. Eles vão crer, eles vão saber quem é Deus e as suas ações. Haverá esperança, a palavra confiança aí, mas eles poderão colocar sua esperança no Senhor. Eles não vão esquecer dos feitos do Senhor. Se você repetir as histórias, se você repetir as histórias da ação de Deus, na sua própria vida, apontando para as Escrituras, na vida dos personagens, o que está escrito, do amor, da esperança, da ação de Deus, do amor leal dele, eles não vão esquecer. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, ele não vai se esquecer. Ele precisa ouvir.
É evidente que a salvação é pessoal e a decisão é pessoal. Mas você não pode ser acusado de não ter falado e mostrado o mapa do tesouro para ele. Não pode ficar escondido. Se queremos uma geração confiante no Senhor, temos que trabalhar agora. Nada está perdido até que nós partiremos, não é? Até o dia que vamos nos reunir com os nossos antepassados. Enquanto vivos, fala do amor de Deus, conta as histórias. Senta em casa, arruma um tempo. Se é a hora do almoço, não dá. Está todo mundo, cada um na sua atividade. Na hora da janta, dá? Não dá. Antes de dormir, dá. Então, não, antes de dormir. Não, de manhã cedinho dá. Antes de sair todo mundo para os seus afazeres. Então, faz de manhã. Arruma um horário. Se isso é questão de vida e é a coisa mais importante, nós vamos arrumar tempo. Se nós queremos que os nossos filhos confiem no Senhor, nós temos que contar as maravilhas, o poder de Deus. Como que eles vão crer? Se eles têm tantos outros ouvidos, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, e aí vai, dá pra fazer um rap quase, né? Tantas outras pressões, tantas ofertas, tantos ruídos que falam muito mais alto. Papai e a mamãe estão falando mais alto ainda do poder de Deus, das maravilhas que Ele fez. E finalmente, o versículo 12 encerra com a prática de tudo isso, queridos. Uma geração piedosa. Podemos reclamar que está tudo difícil, as pessoas são cada vez mais egoístas, mentirosas, corruptas, não dá para confiar em ninguém. Qual a parte que eu estou fazendo? Que legado eu estou deixando? Ah, mas nós não vamos mudar o mundo, mas começa dentro de casa. Faz a sua parte e deixa o resto com Deus. Se todos nós fizermos isso, já há um exército maior. O pastor Creus botou um texto lá no Face hoje, deu uns fight aí, não é? Mas é isso. Os muçulmanos crescem aterradoramente, assim, de forma muito grandiosa, na sua religião, porque eles geram mais filhos. Imagina que eu vou botar filho nesse mundo tão hostil. E a responsabilidade, pastor? Não posso nem pagar a minha faculdade, pagar do meu filho. E a gente vai dando desculpas. Confia no Senhor? Sim, não seja irresponsável. Mas o plano de Deus para a família é gerar filhos, para ter uma geração piedosa. E Deus quer mais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o plano desde Gênesis, encher a terra da glória dele, de indivíduos, filhos seus, que reflitam a sua imagem. Uma geração piedosa. Olha o que ele diz. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Porque se conhecer a verdade, se praticar a verdade, Deus será glorificado. Ah, que grande prazer tem os pais que podem olhar para os filhos adultos, saber que eles vivem para servir e adorar ao Senhor. Essa é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Muitas vezes nós criamos filhos pensando no tutu, no dinheiro, profissão. Não, isso é parte de um plano legal, importante, mas não é o mais importante, não. Porque nós podemos trocar os valores. Que adianta ele ter o seu PhD, seu XHD, seja lá o que for, e viver longe de Deus. Viver relacionamentos destrutivos, destruídos na sua própria vida. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes. Que grande alegria vamos ter no nosso coração para desfrutar uma velhice, cheio de gozo no coração, saber que os nossos filhos andam nos caminhos do Senhor. Não tem coisa melhor. Pela graça e misericórdia de Deus, eu e Dulce temos vivido isso. Com 2 filhos. Um serve ao Senhor como missionário e o outro serve como Senhor missionário local, ajudando na igreja local. Eu achava que os meus filhos nunca iam dar bola para os meus conselhos. Nós repetimos muitas vezes as mesmas coisas para eles. É engraçado que os 2 hoje não tomam decisões sem conversar comigo. Pai, o que você acha? Eu estou pensando isso. Falei, filho, olha, talvez seja interessante, mas você já pensou nisso? Eu não sei, eu estou em dúvida. Aí passa um tempo, e aí, você decidiu? Seja qual deles for. Eu não. Mas por quê? Você tem dúvida? Eu falei, não, mas você faz. Faz o que você achar que é melhor. Eu não. Eu prefiro ouvir você. Se você tem dúvida, eu não vou prosseguir. Uau, que grande bênção, não é?
Poder desfrutar agora de um relacionamento de amizade, verdadeira amizade. Como eles querem tempo para estar junto. O que está longe, toda semana liga lá no Zoom, né? Zoom não, o que é? No Duo. A gente faz um vídeo, bate-papo, ele conta como estão as coisas lá. Situação difícil estão passando. Mais de 20 missionários foram expulsos do país, brasileiros foram expulsos nos últimos 2 meses. Puderem, ore pelo nosso filho. Vou falar o nome dele, mas não deveria ser divulgado por causa do risco que existe. Josué e Juliana Santana. Apesar deles terem um nome divulgado como missionário diferente. Joshua e Bela Milano, né? Que é um nome fictício que aí pode ser divulgado. Estão servindo ao Senhor, passam por um momento delicado lá no país onde eles estão. As pessoas falam, mas vocês não estão aflitos? Aflitos com o quê? Eles estão servindo a Deus. Eles consagraram o coração para servir a Deus. Mas e se eles morrerem? Vão morrer servindo ao Senhor, que eles mais queriam. Nós criamos nossos filhos para serem adoradores de Deus. E eles têm essa convicção no coração que Deus os levou para servir lá. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Te garanto isso. Algumas perguntas para você refletir. Na verdade, coloco a última frase aí, que a fidelidade do Senhor deve ser contada para alcançarmos as futuras gerações. Isso começa em casa. Algumas reflexões, então. Você tem ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus? Começa com você. Não adianta você querer para os seus filhos o que você não faz. Ouve, ó Israel. Quem tem ouvidos, ouça o que eu tenho para falar. O salmista começou assim. Inclina os seus ouvidos, que eu tenho a dizer. Se você não ouve a palavra de Deus, isso é uma dificuldade nos nossos dias. As pessoas têm algum conhecimento da Bíblia. Né? São os golguianos. Vai lá no Google, já sabe e acha a passagem rapidinho. Mas que efeito tem na vida? De aplicar o princípio e desfrutar deste relacionamento com Deus e saber que fazendo assim eu agrado a Deus. Você tem ouvidos atentos para o ensino da palavra? Como você pode contar para os filhos sobre o legado da fé que você recebeu? Seus filhos sabem a sua história de conhecer o Evangelho? Você conta as histórias dos personagens bíblicos que viveram para Deus e os que não viveram tiveram consequências? Aliás, filhos e adolescentes nós precisamos contar meio que na base da escatologia. Filho, olha, se não fizer assim, quer ver uma história bíblica? Olha o que aconteceu com esse camarada aqui. Pode acontecer com você, se você não decidir andar nos caminhos do Senhor. Sabe o filho do fulano, do ciclano? Estava lá, quase que nasceu dentro da igreja, no berçário. Chegou com seus 15, 16, 17 anos, caiu fora. Você viu o que aconteceu com ele? Estávamos recentemente na região de Embu. Fomos num funeral lá. Um dos coveiros, um dos funcionários daquele cemitério, ficou assim impressionado, porque nós estávamos no funeral de uma senhora de 92 anos de idade. Eu falei, isso é raro aqui nesse cemitério, viu? A maioria dos jovens aqui de enterro é de jovens. A média é de 18 anos de idade. Às vezes um pouco menos, um pouquinho mais. Mas é tudo nessa faixa. Mas por quê? Por quê? Todas as coisas ruins que os jovens estão fazendo. É droga, é prostituição, é tudo de ruim. Morrem cedo. E é isso mesmo. Queremos livrá-los disso? Prefiro levar na igreja e buscar. Eu quero contar as maravilhas de Deus para eles. A fidelidade do Senhor. Ele é o conteúdo da sua história. Quando você fala que Deus é fiel, você de fato crê nisso? Do cuidado, da provisão, do amor? Da salvação que Ele garantiu em Cristo Jesus. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A recompensa está garantida. Você tem essa convicção? Passa isso para os seus filhos. Conte essas histórias da fidelidade, do amor de Deus, da provisão dEle. Finalmente, viver uma vida piedosa é o meu alvo de vida. Eu quero tão simplesmente agradar a Deus. Poderia falar, e andou Enoque com Deus? O cara era ali com Deus. Uma vida piedosa. Uma vida que incluía Deus o tempo todo. Pode ser que você vai sofrer bullying cristão. Você é muito fariseu, cara. Se tudo é Bíblia, tudo é Deus. Se não for assim, não vale a pena, não. Vou receber isso como elogio, ao invés de bullying.
É isso mesmo, tudo é Deus, tudo é a palavra. Porque aí fora, a gente já sabe o resultado. Fidelidade do Senhor deve ser contada para alcançarmos as futuras gerações. Baixe a sua cabeça, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Coloque o seu coração na presença de Deus, converse com Ele, talvez pegue uma dessas perguntas para responder no teu coração. Qual é a área de desafio, talvez de fraqueza, de luta? É tempo, é de fato entendimento da Bíblia. Tem resposta para tudo. Você vem à igreja para estudar a palavra. Você tem acesso às escrituras. Leia, estude, tem dúvida, procure os líderes da igreja, venha para a escola dominical. Venha estudar a palavra, tire as suas dúvidas, fale com profundidade do amor de Deus e da ação dele. Experimente isso, você já tem experimentado, para que os seus filhos vejam na sua vida. Quando o ninho ficar vazio, você vai ter grande satisfação no teu coração e falar: eu cumpri o meu papel. O que vier daqui para frente é lucro. Se vem um passeio, segunda lua de mel, se vem oportunidade de ministério, servir ao Senhor, desfrutar mais profundamente do relacionamento marido e esposa. Pede a graça de Deus, aquela porção que vai te sustentar nisso tudo. E Ele te capacita. Mas primeiro você tem que se quebrantar. Primeiro você tem que se render a Ele. Talvez você chegou hoje à noite aqui e você ainda não conhece a verdade transformadora da mensagem da cruz. Você precisa primeiro entender isso, que Jesus morreu na cruz, pagou o preço dos seus pecados, para te dar a salvação eterna. Você pode convidá-lo de fato, mas você precisa entender a mensagem. Não fazer uma entrega emocional, achando, querer fazer de maneira sem entendimento. E você pode ter uma vida transformada por causa do que Cristo fez por você, lá na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelos desafios que recebemos e tremenda responsabilidade que temos. Deus, a nossa responsabilidade é tão somente priorizar o Senhor e a Tua palavra e transmitir isso para os nossos filhos. Não deixa que os nossos lábios se calem, incomoda-nos, que possamos estabelecer uma rotina de vida dentro dos nossos lares, em que a Tua palavra será falada, ensinada, comparada, instruída, em todos os momentos possíveis. Que possamos ter corações gratos para falar do Teu poder, das Tuas maravilhas dentro do nosso lar. Que haja exaltação do Teu nome dentro dos nossos lares. Eu tenho certeza, Deus, que vizinhos, parentes, amigos, pessoas vão questionar e querer saber mais, por causa do grande júbilo que virá de vivermos uma vida assim. Dá-nos esta oportunidade, mas incomoda o nosso coração para vivermos esta verdade e passarmos o legado de fé. Que este mapa da mina, que traz salvação, redenção, louvor e adoração ao Teu nome, não fique escondido dentro dos nossos lares. Que assumamos esta responsabilidade, porque oramos e Te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Deus abençoe.